Ok, pessoas, vamos agora a analisar os coeficientes para saber quando, dada uma equação, ela representa ou não a uma circunferência. Então, nem sempre uma equação desta forma irá representar uma circunferência, né? Dividindo tudo por a diferente de zero, obtemos esta expressão. E comparando com a equação geral da circunferência, então podemos determinar condições em termos dos coeficientes A, B, C, D, E e F para saber quando, dada uma equação, ela representará ou não a uma circunferência. Aqui temos as condições. Primeira condição, que A seja igual a B e seja igual a 1. Né? A segunda condição é que C seja igual a 0. A terceira é que a abscissa do centro seja igual a menos D sobre 2A. A quarta condição é que a ordenada do centro seja menos E sobre 2A. E, finalmente, a quinta condição é que o rádio, né, seja igual a raiz quadrada de esta expressão aqui, com D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4AF maior que zero. Ou seja, se temos uma equação candidata e se essa equação candidata satisfaz as 5 condições, então essa equação representará uma circunferência. Se por acaso essa equação não satisfaz al menos uma dessas condições, então não podemos dizer que ela representa uma circunferência. Vejamos o seguinte exemplo. Verifique se as equações que estão aqui, no item A e B, representam ou não uma circunferência. Para o item A, primeira coisa a fazer é identificar os coeficientes A, B, C, D, E e F. E de fato, A igual a 1, B igual a 1, C igual a 0, D igual a menos 20, né, aquele coeficiente que acompanha o X, E igual a 0, porque E acompanha Y, e finalmente F igual a 99. E a partir de aí, vamos a comenzar a verificar se é satisfeita ou não as 5 condições. Primeira condição, vemos que de fato A igual a B igual a 1, diferente de 0. Sí, isso acontece. Segunda condição é que C igual a 0. Sí, C igual a 0, como vemos aqui. Terceira condição nos fala sobre a abscissa do centro, que será menos D sobre 2A, ou seja, 10. A quarta condição é que a ordenada dos centros é menos E sobre 2A, ou seja, 0. E finalmente o rádio está determinado por esta raiz quadrada desta expressão, que después de reemplazar da 1. Ou seja, vimos que em nenhuma das condições a gente teve problemas, né? Não tuvimos problemas, portanto, essa equação se representa uma circunferência, né? Uma circunferência cuja equação será x menos d ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, né? Uma equação reduzida. Daqui temos que o centro da circunferência será 10,0 e rádio 1. Veamos o que acontece com o outro item, que temos a equação x quadrado mais 3y quadrado menos 4 igual a 0. Então, a primeira coisa a fazer é identificar os coeficientes A, B, C, D, E e F. De fato, aqui estão os coeficientes. E começamos agora a verificar se de fato se cumprem ou não as 5 condições. Primeira condição, vemos que A é igual a 1, sim, mas B é igual a 3, diferente de 1. Ou seja, não é satisfeita a primeira condição. Portanto, esta equação não representa uma circunferência. Não representa. Basta com que falle uma equação, uma condição para dizer que essa equação não representa uma circunferência. Vamos agora estudar posições relativas entre ponto e circunferência. Então, dada uma circunferência e dado um ponto no plano, então esse ponto ou vive na circunferência, ou está fora ou está dentro, certo? De fato, seja P um ponto no plano. Então vemos que se o ponto P, se a distância do ponto P ao centro é o rádio, isso quer dizer que o ponto pertence à circunferência. Se a distância do ponto P ao centro é maior que o rádio, isso quer dizer que esse ponto é um ponto externo, está fora da circunferência. E se a distância do ponto P ao centro é menor que o raio, obviamente esse ponto então estará
no interior da circunferência, ou seja, o ponto P é interno à circunferência. Vejamos os seguintes exemplos. Dê a posição dos pontos E, F e G em relação à circunferência lambda que está aqui. Então, temos aqui nossa equação reduzida, né, da circunferência. E para ver se estes pontos pertencem ou não, ou para saber a posição delas, para saber se esses pontos está en un ponto externo o interno, basta con reemplazar na ecuação e ver o que acontece. Se consideramos o ponto E, então após de jogar na equação da circunferência, após reemplazar, né, obtemos 32. Só que 32 é maior que 25. Né? Ou seja, a conta que conseguimos de 32 maior que o radio ao quadrado. Né? Portanto, esse ponto é externo. Para o caso de F, após de reemplazar, vemos que obtemos 17, menor que 25. Portanto, este ponto é interno. E para o ponto G, vemos que esse ponto sí satisfaz corretamente a circunferência, a equação de circunferência, que dá 25, certo? Portanto, esse ponto G pertence à circunferência. Aqui temos o gráfico da circunferência, o centro e os pontos E, F e G. Vemos que F de fato é um ponto interno, G pertence à circunferência e E é um ponto externo. Vejamos este outro exemplo. Dê a posição dos pontos E, F e G em relação à circunferência cuja equação geral é desta forma. Então aqui é um pouco diferente, né? Aqui temos agora a equação da circunferência, porém a equação geral. Né? Como fazemos agora? Mesma coisa. Consideramos os três pontos E, F e G e jogamos na equação. E vamos agora a comparar com zero. Então, começamos com o ponto E. 4,2, jogamos na equação, né? E obtemos 0. Ou seja, esse ponto satisfaz a circunferência, a equação da circunferência. Portanto, esse ponto E pertence à circunferência. Para o ponto F, vemos que após de jogar na equação, obtemos 6. Só que 6 é maior que 0. Portanto, esse ponto é um ponto externo. E para o ponto G, após de jogar na equação, obtemos menos 1, que é menor que 0. Portanto, esse ponto é um ponto interno à circunferência. Como podemos verificar aqui? Aqui temos o centro, ponto G, que é um ponto interno, ponto E, que é um ponto que pertence à circunferência, e o ponto F, que é um ponto externo. Ok, meus amigos, vamos a parar por aqui um momento e retornamos em breve.